Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de informações do Corinthians. Neste vídeo aqui vamos falar sobre a derrota do Corinthians para o Lanterna do campeonato. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar do jogo. Fiel, eu não vou me estressar aqui, tá? Já vou chegar falando direto aqui para vocês, sem enrolação. Eu não vou me estressar, vocês estão escutando? Ó? Não sei se dá para vocês ouvir aí. Tá chovendo pra caramba aqui, tava um calorzão, eu tô em paz, eu tô zen. Porque esse time do Corinthians, não adianta você se estressar com ele, cara. Não adianta, você sabe por quê? Já não me surpreende mais. Corinthians já não me assusta mais, porque a gente já tá acostumado. E o Dorival Júnior, a gente não tem que colocar a carga da culpa nele. Até porque o próprio Dorival falou que não consegue entender essa consistência do Corinthians. O Corinthians faz 2 jogos muito bons, e faz aí mais 2, 3 jogos horríveis. O Corinthians não consegue manter a estabilidade de vitórias, empates. A gente jogou contra o Lanterna do campeonato. Corintianeiro, mas a gente estava sem André Carrillo, a gente estava sem Memphis Depay. A gente está com o Yuri Alberto, que estava voando, mas teve a cirurgia da hernia inguinal e está voltando agora, tem que ter paciência com o cara. Você podia estar sem Garro, sem o Rodrigo Garro, você podia aqui nesse jogo estar sem André Ramalho, sem Gustavo Henrique, sem Hugo Souza. Você tem que vencer o Lanterna do campeonato. Não interessa se é fora de casa, ou se é dentro de sua casa, ou se é com um golzinho de tijolinho na rua, igual eu já joguei muito. Não interessa se é no futebol de salão, se é na areia, você tem que ganhar do Sport. O Sport é a lanterna do campeonato. O Sport vai perder para muitos times. O Sport está rebaixado do Campeonato Brasileiro. Eu tenho absoluta certeza que o Sport já rebaixou. Você não pode perder para o time do Sport. Então não adianta a gente se estressar, porque a gente já conhece. Não adianta que eu também ficar... Ah, a culpa é do treinador. Tudo bem, todos ali têm a sua parcela de culpa. Mas o treinador também não chuta gol. O treinador vai dar uma instrução ali, mas falta vergonha na cara dos caras que estão jogando. Falta vergonha na cara dos caras para os caras ir lá e entregar. Entregar raça, entregar amor à camisa. Entregaram um bom futebol corintianeiro, mas o Corinthians deu 10 ataques. Ah, teve uma bola no travessão do Bidon, beleza, mas o Corinthians deu 10 ataques lá. Foi um monte de bola na trave, o goleiro catou um monte de bola, mas não foi assim. Não foi assim. E a gente vai, cara, você vem aqui cobrar a diretoria, você vem aqui, e desculpa também, todos têm a parcela de culpa por conta de não ter contratado, pro time tá assim, só que a diretoria também não chuta gol, muito também vai na cara, Fiel, uma coisa que a gente sempre critica aqui são os diretores do Corinthians, o presidente, a gente critica eles todos os dias, não é verdade? Todos os dias a gente tá criticando. Mas tem coisa que não dá pra você criticar também. O time do Corinthians, ainda que estava em campo, ainda é melhor do que o time do Sport. Eu sei que tem as parcelas de culpa, mas o nosso time perder pro Sport, cara, não, sabe, não dá pra engolir. Aí isso estraga com o fim de semana da gente, isso estraga com o dia da gente, porque a gente poderia ir para a 8ª colocação, poderia ganhar uma estabilidade, uma confiança, porque o Corinthians venceu aí o Fluminense, né? No último jogo, a gente vem de Vasco, Atlético Paranaense, Fluminense, ganhamos alguns jogos interessantes, aí na hora de você vencer, você emplacar uma sequência, para você assumir a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, você vai lá e simplesmente perde para o Lanterna do campeonato. Então, realmente, esse tipo de coisa nos dá um sentimento de, cara, o que está acontecendo com o nosso time? É lógico, não é um momento que muitas pessoas falam também de desespero. Nossa Senhora, agora estamos desesperados porque o Corinthians perdeu para o Sport e agora tudo vai desmoronar. Não, fiel, a gente está bem colocado, a gente não briga lá ainda, né? Não estamos brigando ali na zona, ali perto da zona de rebaixamento. O Corinthians está numa posição tranquila ainda. Então não é motivo de desespero. Mas se você perder para um Lanterna do campeonato, eu não consigo... E olha que eu tô calmo hoje, cara. Eu tô conversando de boa, porque eu me estressei demais ontem. Eu acho que toda a minha raiva ficou no dia de ontem, em frente à televisão. Se minha televisão fosse uma parede, cara, eu tinha socado muito ela. Eu tinha dado muito soco na televisão. Porque realmente são umas coisas que não dá pra gente entender. Eu vim aqui fazer esse pós-jogos pra vocês, não dá pra mim entender como que o Corinthians perdeu pro Sport, ou explicar pra vocês o motivo. Mas tem coisas também
que me deixa uma sensação de que o Dorival, é lógico que ele não, igual eu acabei de falar, não pode jogar as parcelas, a culpa nele, né? A culpa é de todos, mas não pode jogar só numa pessoa, porque o Dorival não chuta gol. Mas eu não entendo o Dorival também escalar o Maicon toda vez. O Maicon, fiel, no Corinthians, ele não era nem selecionado para as partidas. Lógico que estava recuperando, mas muitas das partidas ele não era nem selecionado. O Dorival chegou e ele virou titular absoluto. E não entregou nada ontem. E esses caras não mexem no time. Dorival tá dando oportunidade para a zaga? Tudo bem, eu apoio. Mas você pega o Dorival Júnior, ele não mexe no Maicon, cara. Parece que o Maicon é intocável. Eu não entendo essa cabeça desses treinadores. Eu realmente não entendo. Então fica aqui a minha sensação, e eu também creio que é a sua sensação, uma sensação de desgosto, uma sensação que dói na gente. Dói na gente, porque você não consegue mais dar confiança pro nosso time. Porque eu tava confiante, cara. Eu tava confiante, eu tava achando que a gente ia subir a 8ª colocação. Dei o placar aqui de 3-0 pro Corinthians e a gente perdeu pro Sport. Não interessa que estão evoluindo ou que estão crescendo, não interessa. Você tem que ir lá e ganhar. E eu nem tô falando palavrão aqui porque tem muitas crianças que assistem o meu vídeo, apesar do meu vídeo não ser selecionado para menores de 18, mas tem muitas crianças que ainda assistem. Então aqui eu tô tentando manter aqui um palavreado aqui tranquilo, tá? Pra não ofender, porque tem muitos pais aí que já me cobraram isso no YouTube. E eu vou manter a linha aqui, porque esse é um canal familiar. Então, realmente, a gente fica a ver navios. E como que a gente tá, a nossa cabeça agora, para um Corinthians e Cruzeiro, numa semifinal, se a gente perdeu pro lanterna do campeonato? Ah, corintianeiro, mas contra o Cruzeiro a gente vai ter o Garro de volta, a gente vai ter o Memphis, né? Porque o Memphis... Eu fui muito criticado aqui na hora que eu meti o pau nele, porque ele estava sendo preservado. Um cara que ganha 6 milhões de reais não podia estar lá, não podia ajudar o Corinthians ontem. Um cara que ganha 6 milhões de reais. Você acha que ele não ia jogar melhor que o Maicon, melhor que o Bidon? Melhor que o ataque do Corinthians? 6 milhões de reais está sendo preservado. Para mim ele não quis viajar. Não quis viajar, outros compromissos. Está fazendo corpo mole, premiações atrasadas. Poderia estar em jogo, mas quase me acabaram comigo aqui, porque eu critiquei o Memphis porque ele está recuperado e estava sendo preservado, que na minha humilde opinião isso não existe, tá? Mas infelizmente, fiel, cara, nossa, é uma situação complicada pra gente perder pro lanterna do campeonato. Isso coloca em xeque, sim, uma Copa do Brasil, porque mesmo que volte o Galo, a gente tá falando de dois jogadores. 2 jogadores não pode fazer uma diferença de mais de 80% num clube. O Corinthians é totalmente dependente do Rodrigo Garro, como era totalmente dependente do Renato Augusto. Isso não pode acontecer. Para isso você precisa de elenco. É isso que dá quando você tem um elenco limitado por causa de uma diretoria incompetente. Você não contrata os jogadores. Você não contratando os atletas, você não tem banco, você não tem opção. Olha o Romero, cara. Dá até dó de criticar o Romero, porque o Romero já ajudou o Corinthians. O Romero já evitou o Corinthians cair para a 2ª divisão, cara. Já evitou o Corinthians cair para a 2ª divisão. Só que tá uma draga, ganhando 1.200.000. Não pode, tem que sair. E é muitos erros que temos que consertar aí referente ao Corinthians, tá, Fê? Olha, de tarde eu trago outro vídeo pra vocês aí. Realmente eu tô até sem muito assunto aqui. Não tem nem como explicar essa derrota do Corinthians. Por favor, tente me explicar aqui nos comentários, tá? Pra gente conversar um pouquinho. Aí à tarde eu volto com mais um vídeo aqui, mais um corintianeiro, tá bom? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!